Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à aula anterior. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês. Lembrando o seguinte, tá? Além daquele exercício que eu passei, ó, para vocês poderem resolver, aqui, ó, tem esse último, tá? Que eu quero que vocês façam também, ó. Dados a seguir corresponde ao tempo de execução de uma tarefa em minutos para uma amostra de 26 funcionários de uma certa seção. Determine a média, a mediana e os quartis desse conjunto de dados e interprete os valores obtidos. Tá? Primeiro a gente vai calcular a média, a mediana e os quartis. O 3, Q1, Q2 e Q3. Beleza? Deixa eu mostrar o exemplo da mediana e a média, para que vocês possam ter uma ideia aqui. Ó. Vamos pegar aqui, pronto. Vou pegar esse exemplo aqui, para a gente poder tratar aqui. Ó. Então, vamos lá. A mediana, né, ele conta que é utilizada sempre que há valores extremos. Lembra que eu falei nas aulas anteriores, né, que a mediana é importante quando nós temos muitos valores extremos, né, ou muito baixos ou muito altos, ou seja, a concentração maior num polo ou no outro, tá? Então vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um exemplo, né? Vamos lá. Abaixo estão os salários de funcionários de um escritório. Então, eu peguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 salários. Tá certo? 5 salários aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, os valores aqui, ó, tá? Eu tenho aqui 1.000. Vamos calcular primeiro a média? Vamos calcular a média. Eu tenho 1.000 mais 1.000 dá 2.000. Tá certo? 2.000 mais 2.000. Então, já esse aqui mais esse dá 2.000. 2.000 mais 2.000 dá 4.000. Beleza? 4.000 mais 1.500 dá 5.500. 5.500 mais 3.000, 5.500 mais 3.000, isso vai dar uma soma total de 8.500, tá? Lembrando que a gente está calculando a média aritmética, a média simples, pura e simples, tá? Vamos pegar 8.000 aqui e 500. Quantos dados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, eu tenho 5 dados, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar 8.500 e vou dividir por 5. 8.500 dividido por 5. Então, eu chego numa média, ó, tá aqui, ó, média de quanto? 1.700. Tá? Isso aqui, ó, é a média. Beleza? Média aritmética, pura e simples. Tá? Vamos calcular ou descobrir a mediana. Tá? Como é que eu descubro a média e a mediana? Vamos pôr na ordem. Eu vou colocar aqui, ó, verticalmente, tá? Então vamos pôr aqui, ó, 1.000, né? Vamos pôr em ordem crescente, né? Do menor para o maior. O outro dado é 1.000, 1.000 também, 1.000. Depois que eu tenho quem? 1.500. É isso? Isso. 1.500. Qual outro valor que eu tenho? 2.000. 2.000. E o próximo é 3.000. Certo? Aí, nós temos o seguinte. Vamos lá. Quantos dados eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu faço? Para descobrir a mediana, eu vou pegar o valor central. Olha aí. Ó. Então, ó, descobri quem? Mediana. Veja, o valor central dessa tabelinha, eu considero 2 para lá e 2 para cá. Que no caso aqui, ó, também poderia chamar de quem? Do Q2. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então vejam que a diferença, olha aqui, ó. A média, 1.700. E olha a mediana quanto que deu? 1.500.
Então vejam que não é regra de os valores, tanto mediana como média, serem iguais. Tá certo? Iguais. Então a gente precisa também ter um cuidado quanto a isso aqui. Beleza? Tá? Muito cuidado. Vamos pegar aqui, ó. Tem mais um aqui para a gente analisar. Olha esse aqui, ó. Considerando a contratação de mais um funcionário com salário de 10 mil reais. Tá certo? Ó, vamos lá. Olha as diferenças que deram em relação à mediana e média. A mediana, a média, é simplesmente pegar uma soma friamente dos valores aqui citados. Eu tenho 6 valores, né? Ó, 6 valores. Vamos fazer a continha aqui, ó. Eu tenho 1.000 mais 1.000 mais 1.500. Isso aqui dá 3.500. 3.500 com 2.000 dá 5.500. 5.500 com 3.000 dá 8.500. 8.500 com mais 10.000, isso dá 18.500. Dividido por quanto? 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, né? Dividido por 6, eu chego nesse valor de média aqui, ó. Tá? Então, vejam só, quando eu tenho muita disparidade, ou seja, valores muito extremos, ou seja, veja que eu estou aqui de 1.000 e tem valores 10 vezes mais, 10.000. Então, eu preciso entender como eu vou utilizar, tanto mediana como média, tá? Certo? Aí que eu vou pegar aqui, ó. Agora eu vou pegar um outro aspecto interessante aqui, ó. Pronto, vamos pegar aqui. Vamos pegar essas relações aqui, ó. A média aritmética, tá? É simplesmente os cálculos aí, ó, de som e depois divide pela quantidade que eu tenho, né? Simples, que eu falei para vocês. Depois a gente vai voltar para falar dessa média ponderada, tá? Mas o que eu queria focar é a mediana aqui, mediana. Então, vamos pegar um pouquinho de definição para a gente ficar bem claro. Ó. Então, a média é simplesmente o quê? A soma de todos os itens dividido pela quantidade de itens que tem. Agora, a mediana, vejam só. A mediana, ela é chamada também, ó, distribuição de frequências, tá? Definida como o valor ocupante da posição central da coleção. Ó, posição central da coleção. Ordenada. Ou seja, eu parto do menor para o maior. Beleza? Então, ó, sua principal prioridade é dividir o conjunto das informações em 2 subconjuntos iguais. Lembra dos quartis? Então, é dividir a situação por igual. Então, a mediana, ela vai dividir a situação toda por igual. Beleza? Ou seja, se eu tenho 10 elementos, tá? Ou vamos pegar 11 elementos, vamos pegar o número ímpar. Eu tenho 11 elementos. Então, eu vou ter o quê? 5 elementos para a esquerda, 5 elementos para a direita e o central, que será a mediana, tá? Note que o valor for extremamente deslocado, ou seja, muito afastado dos outros, a mediana não será influenciada por esses, ao contrário da média. Então, veja, nós pegamos um exemplo bem prático, que foi o seguinte. Se eu tiver um valor muito longe dos demais, tá? O que acontece? A média, ela interfere, ela é influenciada. Agora, se eu pegar, por exemplo, um valor muito alto, a mediana já não sofre tanta alteração como a média, tá? Então, vejam que mesmo se eu tenho valores extremos, a mediana não sofrerá tanta alteração como a média, tá? Beleza? É isso que eu quero focar mais para vocês. A mediana não sofrerá em relação aos seus valores
por causa de disparidades. O exemplo que eu dei, né? Eu tinha lá um caso com R$1.000 e outro com 10 mil. Então, não sofremos tanta disparidade. Aí, vamos lá. Ou a pergunta que se faz, né? Ó, quando usar a média, a moda ou a mediana? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar na média, né? Média quando a distribuição de valores for simétrica. Então, aqui, ó, eu quero focar nessa parte, porque muitas vezes a gente talvez não esteja usando aquela informação correta, tá? Então, vamos usar ela de forma correta para que não gere dúvida, beleza? Então, é o seguinte, ó, a média, ela deve ser usada quando a distribuição for simétrica, ou quase, né? E não apresentar muitos valores deslocados, como nós vimos no exemplo lá do salário, do último, tá? Então, a média é quando não houver muita disparidade de valores, ou seja, muita diferença, muitos extremos, tá? Visto que é a medida de tendência central mais popular e fácil de ser calculada. É uma medida, nós estamos falando de estatística, eu falei para vocês que estatística é uma tendência, tá? E a média é o que é muito amplamente utilizada, tá certo? A média é o que é usado amplamente na estatística, tá certo? Mas é importante que a gente saiba utilizar. Então, a média é quando eu tenho valores simétricos ou quase, tá? Não tenha muitos valores deslocados. Por exemplo, eu tenho lá como o salário do rapaz de 1.000 e o outro de 10 mil dentro daquela tabela, tá? Não irá mostrar a realidade, tá certo? Vamos lá. Mediana. Quando aparecem valores deslocados na distribuição de dados, pois ela não é influenciada por valores extremos. Então, quando eu tenho valores muito extremos, no caso lá eu tinha R$1.000 e tinha R$10.000, são valores extremos. Então, o que eu utilizo? O aconselhável é utilizar o quê? A mediana. Tá certo? Mediana. E a moda, né? A moda que a gente viu, acho que no sábado, tudo mais, beleza, aquele valor que repete, né? Vimos que pode ser moda, amodal, trimodal, bimodal. E aí, para que serve? Quando existirem variáveis qualitativas. Lembra que nós vimos na última aula as variáveis qualitativas e nominais, visto que, nesse caso, é a única medida de tendência central que podemos obter. Além disso, quando queremos evidenciar o valor, ou mesmo valores, que mais aparecem na distribuição de frequência dos dados. Então, vejam que a moda, né, a gente vai trabalhar com muito variável qualitativa. Nem sempre, quando a gente trabalha com dados estatísticos, eu não estou só falando de números, tá? Que fique bem claro que nem sempre a gente estará tratando de números, tá certo? Então, é importante que a gente saiba também que um dado estatístico não corresponde somente a usar números, tá certo? Beleza? É uma coisa importante que a gente precisa considerar, porque a primeira coisa que o pessoal coloca é quando a gente trabalha com estatística, vem a primeira coisa à cabeça, números. Beleza. A maioria dos casos é números, mas nós podemos estar tratando também com outro tipo de informação. Por isso que vem as variáveis qualitativas e nominais, tá? Variáveis qualitativas e nominais. E isso corresponde, por exemplo, a gente viu aí cor dos olhos, altura, entre outras, tá? Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui, bonitão aqui para a gente calcular. Vamos colocar maior, né, para ficar tudo enxergar, bonito, beleza? Aí, ó. Vamos fazer um exemplo aqui para que vocês possam entender. Então, lá, uma fábrica
do complexo industrial de Suape. Então, vejam, agora eu estou anexando um contexto a vocês, tá? Então, aqueles exercícios que mostrava só tabelinha, tal, não sei o quê, era entender o conceito de média, um conceito de mediano, um conceito de moda, um conceito de quartis. Depois a gente vai ver outras, tá? E são medidas de posição. Agora eu estou anexando um contexto ou uma história para poder construir essa relação que a gente falou, medidas de posição, tá? Então vamos lá. Uma fábrica no complexo industrial de Suape, para estimar o número de lâmpadas consumidas por ano, registrou o tempo de duração das lâmpadas utilizadas em dias, obtendo a seguinte tabela. Veja que eu tenho essa tabela aí, tá? Então, já começamos a inserir o conceito de tabela, interpretação de dados, montagem de informação. Então, vamos lá. Construa uma tabela da distribuição de frequências associadas a essa tabela. Determine a média aritmética ponderada, obtendo o tempo médio de duração de uma lâmpada. Então, como a gente não viu, a gente vai pular essa parte. A gente não viu média ponderada, então eu não vou entrar nesse aqui, tá? Beleza? Como a gente não entrou em média ponderada, a gente não vai nesse caso aí. Vamos para o outro. Ó, o Ibope pesquisou qual é o esporte preferido pelos moradores de uma certa cidade. Para isso, entrevistou 2.500 pessoas, obtendo o seguinte resultado. Tá aí o resultado, ó. Então, nós tivemos aqui esporte preferido, futebol, 650 pessoas, voleibol, 350, natação, 420 pessoas, tênis, 280 pessoas, 300 pessoas gostam de basquete, boxe, 220 e corrida, 280 pessoas. Aí, antes que eu venha aqui com as alternativas, olha lá, vamos fazer o seguinte, né? Vamos, em vez da gente entrar nas alternativas, nós vamos fazer diferente. Vamos calcular primeiramente, eu gostaria que vocês fizessem o cálculo das probabilidades. Então, ou primeiro das informações aí, né? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu tenho 2.500 pessoas no total. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é: qual é a porcentagem, e aí vocês vão calcular para mim, qual é a porcentagem das pessoas que gostam, ó, de futebol, de natação, de boxe e de corrida, tá? Então, vamos calcular, eu vou calcular aqui, vou calcular tá certo? E os demais vocês calculem, beleza? Então, eu quero saber, ó, qual é a porcentagem desse levantamento que foi feito, qual é a porcentagem de pessoas que gostam desses esportes que eu coloquei em vermelho aqui, tá? Aí eu vou calcular para vocês aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui quantas pessoas em termos percentuais gostam de tênis, ó, vou pegar o tênis aqui, ó, como referência, tá? Então vamos lá. Como que eu posso calcular isso, né, ó? Então veja, eu vou pegar o valor aqui, ó. Quantas pessoas gostam de tênis? 280. Quantas pessoas foram entrevistadas no total? 2.500 pessoas, certo? Aí eu vou pegar esse valor e vou usar a minha calculadora e vou dividir. Então vamos lá. 250 dividido por 2.500, certo? Não é 250, é 280. 280 dividido por 2.500 pessoas. Chego a um valor 0,0
112, tá? Chego nesse valor de 0,112, tá? Só que eu pedi um valor percentual. Para que eu possa descobrir o valor percentual, eu tenho que pegar esse 0,12 e multiplicar por quanto? Por 100. Se eu pego esse valor e multiplico por 100, eu chegarei que 11,2% dessas pessoas que foram entrevistadas gostam de tênis, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam para os esportes que estão em vermelho. Futebol, voleibol, natação, boxe e corrida, tá? Então, veja, ó, destas 2.500 pessoas, 11,2% delas gostam de quê? De tênis, tá? Beleza? Então, ó, não esqueça, calcular para os outros esportes, tá? Aí, deixa eu pegar aqui o exercício anterior, que a gente tinha falado que ia pular. Eu resolvi fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira legal aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos pegar esses dados aqui, ó, dessa tabela, e nós vamos calcular como isso aqui, ó, é o quê? O número de lâmpadas consumidas por ano, né? E aqui é o tempo de duração das lâmpadas utilizada em dias, tá? Então, esse número equivale ao quê? Ao tempo das lâmpadas utilizadas em dias. Vejam que nunca ultrapassa 30, beleza? Então, vamos pegar o seguinte, ó. Aqui, pronto. Vamos parar aqui. Então, vamos calcular o seguinte. Eu vou pedir para que vocês calculem aí. Primeiro, calculem a média aritmética com esses dados. Descubram a moda, se existe moda. E qual é esse valor? Se ele é amodal, se ele é moda, se ele é bimodal ou se ele é trimodal. Tá certo? E aí eu quero que vocês calculem a média aritmética desses valores e calculem a mediana, tá? E vejam as diferenças, tá certo? Ó, lembrando, média. Como é que eu calculo média? Somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Então, só para que vocês possam ter uma ideia, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, 5 linhas. Então, eu tenho 25 dados aí, tá? Beleza? 25 números. Então, eu vou pegar esses números e depois vou dividir por 25. Encontrarei a média, tá? E aí, depois vocês vão calcular a mediana. E aí, a gente vai comparar um com o outro. Se deu muita diferença, se não. Se ele é uma tabela mais simétrica. Será que é uma tabela mais simétrica? Ou não? Né? O que é uma tabela mais simétrica? É uma tabela onde os dados estão mais próximos. Tá? Aí eu poderia usar o cálculo da média. Agora, se eu tiver muita disparidade, ou seja, eu tenho um dado que está muito longe do outro, aí é aconselhável calcular com mediana. Tá certo? Beleza? Não adianta nem vocês ficarem olhando esse exercício aqui, porque eu já mudei todas as questões aqui. Tá? Vamos lá, vamos ver esse outro aqui. Vamos ver se dá para a gente resolver. Insatisfeito com seu salário, o funcionário pesquisou nas empresas vizinhas quanto ganhava seus colegas que exerciam a mesma função. 1.200, 1.050. Então, vamos lá. Não vou nem olhar as alternativas aí. E aí, o que eu vou pedir para vocês calcularem? Calculem a média e a mediana, tá? Então, vejam o seguinte, ó. Calculem a média e a mediana. E aí, a gente vai descobrir qual dos dois cálculos é mais confiável
para que esse rapaz possa descobrir se o salário dele está muito fora da realidade ou não. Tá certo? Então, a gente vai calcular a média e a mediana para saber como estão as referências e descobrir se a gente consegue usar a média ou se é mais aconselhável usar a mediana, tá? Apesar que é mais ou menos isso aí, mas vocês calculem aí, tá certo? No próximo, então agora é vocês mais que vão trabalhar, hein? Então eu quero esses exercícios resolvidos, hein? Mais um aí, ó. No edifício em que moro, foi feito um censo, ou uma pesquisa, tá? Um censo, também chamado de pesquisa, tá? Dos moradores identificados. Os jovens com idade entre 15 e 20 anos, conforme o segundo gráfico, tá? Tá aqui, ó. Segundo gráfico, beleza aí. Então, nós temos aí, ó, 2 pessoas com 15 anos e em torno de 5 pessoas com 15. Aqui vamos lá, vamos entender a questão de gráfico aqui, ó. Então, nós temos garotos e garotas, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês calculem para mim é o seguinte, tá certo? Vocês vão calcular o seguinte. Quantos garotos eu tenho nesse edifício? Tá? Quantos garotos eu tenho nesse edifício e quantas garotas eu tenho no edifício. Então, eu vou pegar e vou verificar quantos garotos e quantas garotas eu tenho nesse edifício. Lembrando que eu tenho as faixas etárias aqui e eu tenho a quantidade de pessoas, ó, de 0 a 14 aqui, tá? Professor, e quando tiver no meio aqui, ó, bem, vamos trabalhar com o número inteiro. Então, veja que esse dado aqui, ó, esse aqui está no meio, né, do gráfico. Então, quando está no meio do gráfico, a gente pensa que qual é o número inteiro entre 4 e 6? Obviamente é o 5, tá? Beleza? É só esse caso aí, né? O resto tá tudo próximo aí, tá tudo mostrando aí já. Então, esse caso aqui, ó, eu tenho 5 garotas com 15 anos, tá? Então, o que eu quero? Primeira coisa, vocês vão somar quantas garotas e quantos garotos eu tenho neste prédio, tá certo? Então, esse é o primeiro passo, definir essa quantidade aí de garotos e garotas no prédio, tá? A segunda parte, eu vou querer que vocês calculem para mim, quem conseguir calcular, qual é a porcentagem que eu tenho de garotos maiores de 18 anos, garotos menores de 18 anos nesse condomínio. E qual é a porcentagem de garotas que eu tenho nesse condomínio menores de 18 anos? Então, ó, vamos lá. Quantos garotos eu tenho? Qual a porcentagem de garotos que eu tenho maiores de 18 anos? E qual é a porcentagem de garotas que eu tenho menores de 18 anos? Tá? Beleza? Então, eu quero que vocês façam esse exercício para que na terça-feira, amanhã, a gente possa respondê-los, né, num vídeo. Beleza? Então é isso aí, galera. Ó, vamos lá, boa sorte para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, se teve dúvida, volte o vídeo, assista de novo, tá? Tente fazer bonitinho. Lembrando que eu quero que vocês calculem nesses exercícios aí a média, a mediana, aqueles primeiros exercícios que eu passei para calcular os quartis, né? Q1, Q2, Q3,
Tranquilo? Beleza? Então é isso aí, galera. Boa sorte para vocês. Qualquer dúvida eu tô aí. E amanhã a gente vai responder estes exercícios. Tranquilo? Abraço.